Desafio grande ter que pregar uma palavra agora, porque você sabe que 50% da mensagem é o púlpito que faz, eu estou sem púlpito. Os outros 50% é a gravata, estou sem gravata, então você sabe o que resta. É só por Deus. E além de tudo isso, vocês têm que, eu tenho que disputar aqui lugar com as belezuras das crianças. Então é muito injusto, Marley. Nunca mais faça isso comigo. Quero dar as boas-vindas a todos e principalmente a quem não participa aqui regularmente da nossa comunidade. Que todos se sintam bem, que todos fiquem à vontade. Satisfação muito grande ter todos vocês aqui. Nesse dia que é especial, é um dia alegre para muitos e para outros também não é um dia tão feliz, sobretudo se você teve uma experiência negativa ou uma experiência dolorosa com a sua mãe. Então oramos e depois no final do culto queremos também orar em específico por você que por alguma razão talvez esteja sofrendo ao pensar na sua mãe ou que tem alguma experiência dolorida envolvendo a sua mãe. Mas eu gostaria agora de rapidamente refletir sobre, obviamente, uma mãe. Hoje é Dia das Mães, comemorado o Dia das Mães. Uma mãe bíblica é alguém bastante conhecido e venerado por muitos, mas esquecido e pouco citado por outros. É alguém que ocupa o centro da vida de fé de muitos, mas também que gera desconforto e distância de outros. Uma parte da comunidade cristã eleva quase ao status de divindade, enquanto outra parte prefere limitá-la às peças teatrais e aos cartões de Natal, bastante sentimentais. Quem é esta mãe? Maria. Maria, a mãe de Jesus. Um nome bastante comum. Aliás, temos alguma Maria hoje aqui? Temos Maria? Ali, alguém gesticulando, ali tem? Opa, quantas Marias temos aí? Ali, temos algumas, né? E na família, quem tem alguma Maria na sua família? Olha aí, tá aí. Por isso é um nome bastante significativo, não é? Vamos ler o texto bíblico que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, 26 a 38. Uma breve reflexão sobre esta mãe, umas características bem interessantes sobre ela. Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38, diz assim no texto: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para todo sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Mas como acontecerá isto, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. A mensagem é inédita, surpreendente e impossível aos homens. E quem é essa Maria? Próxima roupa, por favor. Uma jovem judia, pobre,
com idade entre 13 e 16 anos, morava na pequenina cidade chamada Nazaré, com aproximadamente 3.000 habitantes, noiva de José, prometida em casamento a ele, um carpinteiro. As moças casavam-se cedo, tão logo estivessem em condições físicas de reproduzir, o que ocorria em torno dos 13 anos. Era de família pobre e temente a Deus. Mais tarde, na dedicação de Jesus, o casal leva para esse momento lá no templo 2 rolinhas ou 2 pombinhos, o que significava uma oferta de família pobre, pois eles não tinham recursos para oferecer um cordeiro. Mas o que havia de especial em Maria para ser escolhida para tão nobre vocação, para tão nobre missão? Seria ela mais especial do que as outras garotas da sua época? Era alguém de família nobre, tinha um sobrenome expressivo, reconhecido, de peso, de destaque na sociedade? Em diálogo com o anjo, este a informa, dizendo que o fato de ter sido escolhida era fruto da graça de Deus, ou seja, um favor imerecido, plano de Deus. Um autor sugere que não significa que algumas pessoas mereçam e outros eventualmente não. Todos os seres humanos estão nivelados diante de Deus e nivelados por baixo, pertencentes a uma raça decaída que não produziu nenhum justo nenhum sequer. Próximo, Rolf. A ênfase da mensagem do anjo não estava em Maria, mas estava na criança. Ela foi o vaso escolhido por Deus para carregar o Filho do Senhor, o Filho do Altíssimo. Ela era uma adolescente comum, era uma pessoa comum, um ser humano assim como eu e como você. E agora começa um dilema. Próximo, Rolf. Como isso pode acontecer se eu sou virgem? Ela estava prometida em casamento a José. E na época, estar noiva já era como se estivessem casados, exceto pelas relações íntimas. E aparecer grávida, de duas uma. Ou ela pulou a cerca, traiu José, ou ela e José fizeram o que não deveriam fazer antes do tempo. Isso era algo muito sério na época. E ela então agora está com esse dilema. Mas como explicar isso? Como explicar uma gravidez? Uma dúvida e um temor cruel se instalam nela, pois ela sabia que, se isso de fato acontecesse, ela seria exposta à vergonha e humilhação pública, sendo ainda penalizada com uma morte por apedrejamentos. E se isso não fosse acontecer, por alguma razão de ser apedrejada e morta, será que José aceitaria? Será que José acreditaria nessa história de um anjo que veio e falou: Deus vai pôr uma sementinha e o Filho de Deus vai aparecer? Será que ele não iria acabar com razão com essa relação e me deixar sozinha? O que será de mim? Como explicar isso aos meus pais? Como conversar com José e explicar isso para ele? Depois você sabe, o anjo também apareceu a José e falou com ele. E a sociedade, como eles vão me tratar? Você sabe que uma comunidade de 3.000 pessoas, todo mundo sabe de tudo e de todos. Como ficaria a reputação de Maria com esse rótulo: grávida antes do casamento? Ela era temente a Deus, e ela sabia que amar a Deus acima de tudo e obedecê-lo, cumprindo a missão dada por Ele, tem um grande preço. E muitas vezes é colocar a reputação em jogo, seja no contexto familiar, seja no contexto profissional, seja no contexto dos relacionamentos mais diversos. Dizer sim para Deus muitas vezes implica em passar vergonha, em ser humilhado, enfim, pagar o preço. O que os outros dirão? Vivemos esse dilema. Você e eu vivemos esse dilema da opinião e do julgamento dos outros. O que eles pensarão acerca de mim? Queremos ser aceitos pela comunidade. Queremos fazer parte.
mas qualquer coisa que destoie um pouco acaba rotulando e muitas vezes exclui, gerando dor, gerando sofrimento. Se os boatos da vizinhança de Maria apontavam para aquilo que estava acontecendo com ela na época, por conta daquilo que eles pensavam a respeito dela, em contrapartida, o que Deus realiza por meio dela fala tão alto que sobra muito pouco para a fofoca. Maria carregaria em seu ventre o rei prometido do Antigo Testamento, o Filho de Deus, a intervenção divina em matéria humana, com um propósito específico. Aquilo que é impossível aos homens, não é impossível para Deus. Próximo rosto. Gosto de uma situação do padre Fábio de Mello. Maria é a primeira a receber os benefícios da encarnação. É a primeira a receber os benefícios do ressuscitado, porque ela é o berço onde tudo isso começa. Ela é o lugar onde a vida começa a ser modificada pela força da intervenção definitiva de Deus. Uma missão sublime, especial, milagrosa. E após ouvir o anjo, após ponderar com ele, após avaliar todas as possibilidades, as consequências, ser rotulada de adúltera, ser marcada pela sociedade, correr o risco de não ser aceita por José, ter de eventualmente criar sozinha esse filho, ou ser apedrejada, como a lei, como a Torá ensinava e ordenava, Maria, enfim, aceita a nova perspectiva que está à sua frente e avança no sentido de cumprir a missão que lhe é confiada. Próximo, Rolf. Quem de nós não é rotulado? Quem de nós já não foi rotulado? Quem de nós não se sente assim muitas vezes? E aí nós achamos uma série de desculpas, pode passar, Rolf. Desculpas para passar adiante, muitas vezes, o chamado do Senhor para a nossa vida. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não tenho instrução suficiente. Ah, mas o outro lá sabe tocar guitarra. Ah, mas o outro sabe falar bem em público. Ah, mas o outro tem mais dinheiro, ele pode participar mais da missão. Enfim. Muitas pessoas estão presas a experiências profundas, traumas complexos do passado e não conseguem se ver livre disso. Não conseguem avançar. Hoje nós tivemos aqui a celebração da dedicação, onde esses pais trouxeram esses pequeninos. E quantos pais marcam a vida dos seus filhos com palavras e exemplos duros, difíceis, que os perseguem por toda a vida, bloqueiam por muitos anos e alguns a vida toda. Quantas famílias carregam rótulos do passado, impedindo-as muitas vezes de viver de forma mais intensa e normal, inclusive numa comunidade. Talvez no íntimo Maria dissesse: mas eu sou pobre, eu sou uma judia pobre, eu não tenho condição. Gerar o Filho de Deus. Desculpas que nós também usamos. O Senhor ama como as pessoas não amam. O Senhor enxerga como as pessoas não enxergam. E a palavra que eu gostaria de passar para você, talvez que sofre com pensamentos assim: o Senhor ama você, independente das marcas ou dos rótulos que alguém colocou em você, ou que algum grupo tenha colocado em você. Você é amado de Deus. Você é especial. Próximo, Rolf. A resposta então de Maria. E chegamos aqui no ápice do exemplo da vida dessa pessoa. Após avaliar tudo, ponderar, ela chega a essa declaração: aqui está a serva do Senhor. A mesma atitude, a mesma postura de Isaías no templo, quando lhe diz: eis-me aqui, envie a mim. Para ela estava claro que amar Deus acima de tudo
implicaria em assumir uma postura comprometedora. Talvez dissesse: eu não entendo tudo agora, não consigo ver lógica nisso, mas pela fé e amor ao meu Deus, eis-me aqui. Estou disposta a enfrentar e a sofrer o que for. Próxima aula. O chamado de Deus para você e para mim. Deus continua chamando e convidando homens e mulheres que se disponham a servir, não a homens deste mundo, mas ao próprio Criador. Não movidos por causas ou valores abaixo do sol, mas pelos interesses eternos do Rei do Universo. Deus ainda procura homens e mulheres como Maria, que não tem medo de aceitar o chamado dele. Não foi uma decisão fácil. Dizer eis-me aqui, avaliando todas as circunstâncias, sem dúvida não foi uma decisão fácil. Quem de nós estaria disposto a dizer como Maria: aqui está o servo do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Rendição total, sem condições, sem perguntas, sem pedidos de provas ou confirmações. A jovem israelita deixa de presente para todas as gerações seguintes uma demonstração de fé, de humildade, de coragem e prontidão. Entre os úteros de todas as mulheres da terra, o seu havia sido escolhido para ser o ninho que ternamente acalentaria por 9 meses o Filho de Deus feito homem. Essa era a chamada. A serva apresenta-se, bate continência ao Senhor dos Exércitos e se coloca às ordens. E depois disso, o anjo se afasta. Maria, uma mãe, uma mulher simples, humana, assim como você, assim como eu, que se deixou usar como instrumento nas mãos do Senhor. Que o exemplo dela inspire você e a mim, não apenas as mães, mas a todos nós, a assumirmos uma postura de fé e de dependência tão intensa, que não está nem aí para as consequências, assim como Maria fez. Que esse exemplo, nesse dia, possa nos inspirar, a todas as mães, a todos os pais, a todos os jovens, a todos os adolescentes presentes, que sejamos temerosos ao nosso Senhor e que sejamos atentos ao seu chamado e aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós, ao seu dispor. Vamos orar? Agradecemos, Senhor, pela vida desta serva, desta adolescente, que amava tanto ao Senhor, que era tão temente ao Senhor, e que assume todos os riscos de uma gravidez fora do casamento, mas uma gravidez providenciada pelo Senhor. Obrigado pela sua disposição, pelo seu sim, por esse exemplo de confiança extrema no Senhor. Que cada um de nós aqui seja assim também, o imitador do Senhor, que não mede as consequências, mas que diz sim, eis-me aqui, envia-me, quero servir, quero ser usado pelo Senhor. Que o teu nome seja honrado e glorificado, hoje e para sempre. Amém. Nós queremos orar agora pelas mães, é isso, Marley? Depois? Não entendi nada que você está gesticulando, não sei leitura labial. Por favor, vem aqui se você quer explicar alguma coisa. Tem uma música, então tá bom. Obrigado. Agora eu entendi.